Esse é o programa de previsões da semana do Personare. Eu estou aqui com o super time de astrologia, a Vanessa Tuleski e o Yubi Miranda, e a gente vai falar sobre as previsões para a semana que vai começar. Então vamos lá, Vanessa, já conta aquele super spoiler da semana para gente. Respira, inspira e não pira. Gente, quando tem aspecto desafiante com Marte, com Plutão e com Netuno, né, precisa desse spoiler aí, dessa frase bem sintetizadora, mas a gente vai esclarecer tudo e vai apontar estratégias e soluções ali para a gente lidar bem com esse momento desafiante. Antes da gente aprofundar nos temas da semana, eu quero te convidar a ver a área da vida que você está com o Sol e a área da vida que você está com o Marte no seu horóscopo personalizado do Personare. Então você vai acessar o seu horóscopo personalizado do Personare, a gente colocou o link aqui na descrição, e na lateral você vai procurar, aqui tem todos os seus trânsitos astrológicos, todas as tendências que você está vivendo nesse momento, você vai procurar pelo trânsito de Sol na casa, então é esse setor que vai estar envolvido nessa quadratura com Marte, que a gente vai falar ao longo do programa, e depois você procura o trânsito de Marte na casa, e aí você pode ver também que área da vida é essa, e entender, aproveitar, sabendo que áreas da vida são essas, as dicas que o Yubi vai dar ao longo do programa. Agora que você já sabe a área da vida que você está com o Sol e a área da vida que você está com o Marte, já comenta aqui com a gente que a equipe vai continuar dando dicas, além das dicas do programa, para você lidar da melhor forma com a semana que vai começar. Vamos lá? Já estou respirando. Vamos já fazer um exercício de respiração aqui, todo mundo junto, inspirando profundamente, jogando ar lá para a região do umbigo, já vamos relaxar aqui para a gente não pirar. Quem não quer pirar essa semana, dá um like aqui no programa para eu saber que você não quer pirar, que nem eu não quero pirar aqui. E estou agora pedindo ajuda. Quais são as dicas aí para não pirar, Vanessa? Quais são os temas da semana? Primeiro tema, respira, porque vem por aí confusão, caos e impaciência. Segundo tema, inspire e busque sabedoria na crise. E o terceiro é, não pire e busque um porto seguro para se segurar. Agarrada aqui com Inspira, na sabedoria, estou agarrada com a sabedoria aqui para a gente entender essa semana, né, Yubi? Bora lá, Carol. Seguinte, quando Netuno está em ação, tem confusão. E aí a quadratura com Marte dá aquela, sabe, a gente fica querendo agir ou nem querendo agir com preguiça, sonolência. Quando quer agir não tem muita percepção, muita clareza para onde que eu vou, o que que eu devo fazer. E esse monte de planetas em peixe só reforça essa tendência à confusão, à incerteza, essa nuvem de nebulosidade que está ali. Yubi, como é que eu tiro essa nuvem de nebulosidade? A gente não tira, a gente aprende a lidar com ela. Como? Aí vamos usar recursos piscianos neturianos. Quais? Meditação, visualização, tentar dar uma descansada boa. Meios, música inspiradora, levantar, ler um trecho de um livro que também te inspira, porque por meio dessa boa conexão, dessa boa sintonia que Netuno e Peixes pedem, a gente pode ter aquela postura, aquele feeling, aquela antena bem ajustada, bem apurada, para a gente saber, opa, a vida quer que eu vá por aqui, que eu faça isso, minha alma clama, que eu surfe nessa onda dessa oportunidade para chegar ali. Então, com isso, a gente aprende a surfar em vez de querer tirar a nuvem da nossa frente, que isso não vai adiantar nada. Então, é saber encarar a realidade, e a realidade é essa nebulosidade. Então, vamos aprender a lidar com ela. Aí sim, a gente vai precisar abrir mão de muita coisa, porque quadratura demanda abrir mão. Netuno, peixe também. Pode ser até que a gente precise de desistir de algo, porque ainda mais que estamos chegando aí na fase lunar minguante. Então, tenta ver se você não está guerreando, buscando metas que no fundo estão te dispersando e te levando para longe de onde você deve ir mesmo. Essas valem a pena ser abandonadas. Essas valem a pena você desistir, né? Mas muitas vezes coisas importantes a gente vai ter que abrir mão para lidar com outras. Tipo, você está fazendo uma tarefa lá no escritório, aí vem uma outra pessoa e chama. Aí entra um gato que pula lá no notebook, aí vem o filho, a filha pula no colo, ou começa a chorar, ou seja, a gente tem essas interrupções frequentemente nessa semana. Então, é ter o jogo de cintura dos Gêmeos, onde Marte se encontra, e ter esse flow do Peixes e do Netuno, porque senão a gente vai pirar. Então, para levar com leveza, Gêmeos e Peixes têm essa belíssima qualidade de enxergar a vida, né, com essa leveza, com esse bom humor,
ele vai ser essencial a gente estar com essa postura para justamente saber, né, não ficar tão irritado, porque tem Marte, vai dar vontade de esganar, vai dar vontade, né, e a irritação vai estar grande. Então, para a gente lidar com essas interrupções, para a gente saber o que terminar, o que concluir, o que se dedicar de uma forma mais inspirada, com mais amor, com mais doação e com muitos sacrifícios pessoais. É um período que não dá para a gente olhar tanto para o nosso umbigo aqui, não. Então, relaxa e foca no que é necessário e faz esse sacrifício em prol de realizar as coisas que são possíveis ser feitas. Vanessa, o Yubi já entrou dando milhões de dicas. Acho que ele ficou com pena aqui de mim, pisciana, entendeu? Ele já entrou dando milhões de dicas de como é que a gente lida com essa semana. Mas quando você falou em caos, eu fiquei pensando também no plano coletivo, porque tem períodos, né? A gente teve períodos, principalmente no ano passado, que a sensação era de caos total, em termos de notícias. Gente, está acontecendo tudo junto. É esse tom? O que você está esperando, Vanessa? Nós vamos ter 3 planetas em Peixes, Sol, Mercúrio e Netuno, uma quadratura com Marte. E aí, quando colocou Yubi, esse lado aí do Netuno vai ser esse lado da confusão, alguns momentos de apatia, não raro, baixa de vitalidade também, e imunidade, tá? Prestem muita atenção nisso nessa semana. Só que o Marte, ele vai falar em ação. E aí, como é que você age quando você está com debilidade energética, com debilidade física, e tem que fazer, tem que agir. No coletivo, a gente pode ter aqui possibilidade de chuvas, tá? E de acontecimentos que saem absolutamente fora do controle. Aquela coisa assim, eu ia pegar um avião para não sei aonde, não vai ter voo, entendeu? Aconteceu um fenômeno da natureza, uma chuva forte, e isso vai causar muita irritação. Irritação é uma coisa do Marte, e explosões, inclusive há o risco também de explosões de gás, tá? E explosões mesmo em cidades, em acidentes. Então, uma semana bastante complicada, tá? E aí, realmente, essa questão de tentar buscar um centramento pode ajudar, porque no meio dessa confusão, se você não buscar se centrar, de repente você vai agir de forma impulsiva, vai brigar com alguém, vai discutir, vai se desgastar mais ainda. Por isso que a gente brincou falando sério, respira, inspira e não pira, porque esse respirar vai fazer a diferença. E, além de tudo, ter jogo de cintura, porque possivelmente é uma semana que vai nos irritar, que vai criar empecilhos inesperados, interrupções, como falou Yubi, você quer fazer as coisas, não consegue. Briga, confusão, vocês poderão ver confusão também no âmbito coletivo, aquelas confusões de estádio, que todo mundo se machuca e tudo mais. Então, tem um âmbito coletivo bem complicado, e se você já está sentindo uma intuição para não ir em um determinado evento coletivo, talvez seja interessante você seguir, porque a energia aqui está bem difícil para essa parte coletiva. Então, pode dar uma coisa meio de manifestação, e o povo vai estar numa situação complicada, tá? A gente pode falar dessa possibilidade de chuva que a gente falou que poderia ter. Tem uma situação complicada aqui. Fake news, agitação, bate-boca, discussão. É um contexto explosivo e com também uma característica de um certo grau de cegueira. Não sei nem por que eu estou brigando. Isso é muito perigoso. Dá aquela coisa de você estar no meio do coletivo e entrar naquela turba e você não sabe nem o que você está fazendo lá. E a gente convidou as pessoas a verem a área da vida que elas estão com o Sol e a área da vida que elas estão com Marte, que está ativando, né? São as duas áreas envolvidas nessa quadratura. Das dicas que você deu, o que você pontuaria de dica a mais para quem já sabe essas áreas da vida? Saber que em uma delas, ou em ambas, às vezes você vai precisar abrir mão de algo. Por exemplo, se está um Marte na casa 2 e o Sol na casa 5. Marte na 2 está pedindo, entra em ação para ganhar dinheiro, para trabalhar, produzir. Casa 5, com o Sol ali, fala, pô, quero ficar na boa, no nice, lazer, curtindo e tal. Né? Então, às vezes você vai ter que abrir mão de um lazer, às vezes você vai ter que abrir mão de trabalhar um pouco menos para descansar, para curtir o lazer. Então, é uma gangorrinha, né? Quando você lê essas duas áreas na vida do personagem,
tenta saber que às vezes uma vai demandar esse sacrifício e a outra também. Então, tenta dosar aí de vivenciar ambas, né? E saber quando renunciar a algo, abrir mão de algo em uma e depois em outra. Eu acho que o segredo maior é esse mesmo. Muito bom, muito bom. Vanessa, muito bom é aquela assim, não tá bom, né? Mas as dicas estão muito boas para a gente lidar com esse caos aí. E a Vanessa vai continuar falando sobre isso no nosso segundo tema, né, Vanessa? Sim, que é inspire e busque sabedoria na crise. Da onde vai vir isto? Para completar um quadro que já é caótico, imprevisível, que muita coisa pode acontecer, nós temos também Vênus em Áries, numa quadratura com Plutão. Nessa quadratura, a gente pode ter tensões internacionais e também tensões na nossa vida, potenciais de perdas, ou notícias difíceis, ou crises internas, ou ainda a gente pode ver términos em relacionamentos, em parcerias. Às vezes a gente não experimenta isso diretamente, mas experimenta no nosso ao redor. É como se isso aí trouxesse um clima de talvez perder algo que o Yubi já tinha meio que soltado aí um spoiler. O que talvez eu tenha que perder? Um prejuízo, um problema. Então, por exemplo, alguém pode bater no seu carro, e aí é uma pessoa que está dificultando para pagar o prejuízo, e você tem um prejuízo em função daquilo. Então, é uma semana que a gente está vendo no céu que é difícil. E aí, qual que é o mérito de a gente já assistir um programa no sábado, né? Porque tem saído no sábado. É a gente entender que o que quer que aconteça está na ordem do universo. Nem sempre é uma coisa agradável, mas também não é fortuito. E a gente, daí, na parte da sabedoria, tentar entender, tá, mas o que é para eu aprender a respeito disso? Não raro, Vênus com Plutão, cai muito dentro daquele ditado. Vão-se os anéis e ficam os dedos, né? Às vezes você perde alguma coisa, mas você ainda não perdeu o essencial. Por exemplo, prejuízo material é uma coisa chata, tá? Mas prejuízo na saúde é mais sério ainda. Então, às vezes, essa sabedoria é um pouco para entender isto, buscar essa sabedoria, num momento que pode enrolar muitas crises coletivas, ou individuais, ou financeiras, porque Vênus tem muito a ver com a parte do dinheiro. E aí, qual é a sabedoria para a gente entender ganhos e perdas no meio dessa história, e a gente não pirar, né? Só para a gente usar aí o bordão, né, da semana, o spoiler da semana. Yubi, uma dúvida, a Vanessa falou de desafios financeiros, alguma turbulência em bolsa ou moeda, alguma coisa assim que você está vendo? Ah, sim, com certeza, né? Plutão também, além de Vênus simbolizar, né, dinheiro, né? Plutão também. Plutão também simboliza a questão das riquezas. Então, é uma semana mais desafiante para a gente não perder dinheiro e, consequentemente, de não ter uma quebra, né? Se a cara dessa falência, quebra, uma volatilidade também eu acho provável, né? Bom, tem uma Vênus em Áries, é um Plutão em Capricórnio, são signos dinâmicos que acontece, algo entra em ação. Então, você está aí cobrando, se desvalorizando, cobrando um preço abaixo do que você realmente merece por seu serviço, por seu produto. Aí você fica com raiva, Plutão, do que você não está ganhando, que você não é nem perder, pode ser deixar de ganhar. Plutão. Então, você está deixando de ganhar por não se valorizar. Aí vem uma crise, aí vem uma despesa, né, igual a Vanessa falou, vem uma situação aí de uma despesa ali, vem a confusão que ela usou, né, tipo, bater no carro. Você está distraído, bateu no outro carro. Distração, os aspectos que a gente falou anteriormente. Aí vem o prejuízo financeiro, vem o Plutão. Você vai ficar reclamando, você vai ficar criticando, você vai falando, a vida é injusta, não sei o que. Cara, não vai adiantar nada, você vai perder tempo e energia, quando você pode usar esse evento para refletir a maneira como você está lidando com o dinheiro. Porque Plutão pede mudança. Se está pegando Vênus, é porque está pedindo de cada um de nós uma mudança na maneira de gerir o dinheiro, de gastar, de ganhar, de comprar, de poupar, de investir. Então, a gente pode aproveitar essa semana justamente para fazer essa revisão dos nossos valores, o que a gente está, dos talentos que a gente tem, que a gente está
se chibatando, se autodestruindo por não estar valorizando, e também pelo modo como a gente está lidando com o dinheiro. E além disso, o modo como a gente está relacionando. Mas eu não estou relacionando. Tá, você está relacionando, pode não estar afetivamente, mas você está com seu chefe, com seu funcionário, com, né, as pessoas no dia a dia. Devemos falar de relação de uma maneira geral. Então, as relações também vão estar em xeque, né? Vanessa colocou a possibilidade de término, mas eu gosto de falar, pô, então todos os relacionamentos vão terminar? Claro que não, né? Existe o potencial da gente transformar também a nossa relação. Pelo menos cada um de nós fazer a sua parte. Não dá pra gente colocar, né, uma arma na cabeça do outro e falar, você tem que mudar também para o nosso amor continuar. Funciona assim, né? Então faz a sua parte, vê o que você pode mudar na sua forma de dar e receber afeto. E que forma seria essa? É uma Vênus em Áries. É o Plutão em Capricórnio. Até que ponto você está realmente tendo espaço na sua relação para bancar a sua individualidade, para ter espaço de autonomia e de independência, ou você está dependente financeiramente do outro? E isso está avacalhando esse processo de independência da Vênus em Áries. Então, fazer essas reflexões de estar numa relação com esse comprometimento de corpo e alma, Plutão em Capricórnio, e ao mesmo tempo manter um espaço de autonomia para você tocar algum projeto, ou simplesmente respirar, por valorizar a sua individualidade, beleza, eis a mudança aí. Vai ser fácil? Claro que não. Mesmo se fosse um trígono, não seria. É um Plutão, uma quadratura mais desafiante ainda. Vai tá, se é desafiante, quer dizer que é impossível? De forma alguma. É mais aquele atrito da vida para a gente sair da zona de conforto. Então, faça isso. Eventualmente, quando a gente tem um céu também assim de tensão, a Vênus que está em Áries tende a uma explosão, tá? Mas às vezes essa explosão é necessária. Sabe aquele famoso saco cheio, a gota d'água? Essa é uma semana que você vai ter um cansaço, uma sobrecarga. E às vezes aquele sapo que você está engolindo há muito tempo vai sair, não vai ser uma coisa agradável, né? Esse sapo saindo, mas às vezes ele é necessário. Quando a gente fala em Vênus com Plutão, às vezes tem que ter a famosa DR, discussão de relação, ajustamento de relações que não vão bem. Então, é uma semana que, se você não quer confusão, não provoque, porque aqui não tem freio nessa semana. Existe uma tendência a explodir. E o lado pisciano é o lado que está muito forte ali com 3 planetas, que pode dar uma mágoa até talvez, tá? Uma chateação, uma mágoa, e essa explosão ser também por conta disso, né? Dessa parte emocional. E no contexto internacional, a gente pode falar uma semana muito perigosa, com possibilidade de ações aí em guerras, em conflitos, e ações completamente inesperadas pelo lado aí do Sol com Netuno, do tipo, o que aconteceu ali? O que aconteceu naquela situação? É uma semana com tensão, mas às vezes a gente precisa disso, né? O céu também tem a sua sabedoria, que tem coisa que você está aguentando há muito tempo, como o Jung falou, processos de desvalorização, e Plutão não deixa você botar mais a sujeira debaixo do tapete. Ele te mostra a situação que não vai bem, onde você vai ter que ter algum tipo de ação ali, que é a Vênus em Áries. Gente, profunda, hein? Vou ter que anotar várias coisas aqui. Mas tem que pausar o vídeo e ir anotando, né? As áreas da vida, tem que ir anotando aí, o que eu vou fazer essa semana. É uma dica. Se você já tem ideia do que você vai fazer essa semana para lidar com tudo isso, bota aqui nos comentários para a gente também, porque pode ajudar outras pessoas, né? Tem gente que só fica no medo, tem gente que já começa a fazer o exercício que Vanessa e Yubi trazem, que então vou meditar, vou desmarcar. Eu já estou pensando num evento que eu vou desmarcar essa semana aí. A gente tem coisas práticas, vou desmarcar tal evento. Então, como é que você vai gerenciar essa semana? Se você tiver dicas aqui para as outras pessoas, bota aqui nos comentários para gente. E acho que podemos ir para o terceiro tema, né? Terceiro e último, para a gente não pirar. Não pire e busque um porto seguro para você ter um apoio, para você se segurar. Onde é que isso vai vir? Primeira coisa, na quarta-feira a gente tem uma lua minguante. Nesse contexto aí, tenso, é uma excelente notícia, porque a lua minguante começa a fazer o quê? Minguar o negócio. Não é no primeiro dia, não, né? Que as pessoas são apressadas. No primeiro dia elas já estão esperando que minguem. Não, é um processo de 7 dias, mas a coisa começa a esvaziar. É uma boa notícia para uma semana tensa.
A segunda boa notícia é que Vênus na quinta-feira ingressa em Touro e normalmente tem ali uma ponderação maior nas relações. Me lembra um pouco aquela explodida que você dá, depois você para e pensa, especialmente porque Vênus, ao entrar em Touro, vai fazer um sextil, um aspecto de comunicação favorável com Saturno. Saturno tem cautela, tem premeditação, busca maturidade. Então, não é que isso vai vir do nada, mas você vai ter este lado que vai estar te puxando. Olha, você está de cabeça quente, você já quer sair brigando. Será que é o melhor caminho? Ou não tem uma negociação aí para fazer? Onde é que você vai ter menos prejuízo? Que é uma pergunta de Touro. Vênus em Touro, fora desse contexto agitado, também é um posicionamento muito bom aí para prazer, para gratificação, para curtir a vida. No amor tende a dar uma estabilidade maior, mas isso não é exatamente nessa semana. A semana ainda está pegando fogo, né? Como a gente está vendo. E por último, a partir da sexta-feira, nós temos o Sol e Mercúrio num sextil com Plutão, o que pode nos ajudar a recuperar de qualquer debilidade, tá? Também não é algo mágico, mas está ali, começa a funcionar a partir da sexta-feira, porque nessa semana nós temos uma tendência maior a viroses, baixa de imunidade, contaminações, alergias, todo tipo de fraqueza vai estar acontecendo ali. E ali, com o Sol e Mercúrio insistiu com Plutão, começa a dar aquela força. E quando a coisa não é no físico, começa a dar uma força também interna ou mental. Porque, às vezes, algo nos pega e nos atinge emocionalmente, mentalmente, e esse é um aspecto que ajuda na recuperação. Então, a gente tem bons aliados, né, nessa semana. Então, essas foram as previsões da semana. Não tá uma semana fácil, né, gente? Mas eu acho que a gente trouxe dicas muito legais de como navegar por esse período. Então, já comenta aqui ideias que você teve de como lidar da melhor forma. Não deixa também de comentar qual é a área da vida que você está com o Sol e a área da vida que você está com Marte, para a gente ajudar você também a lidar com essas áreas da vida. E aproveita para seguir também a Vanessa Tuleski e o Yubi Miranda nas redes sociais. E, é claro, se inscreve também aqui no canal e ativa as notificações, que está vindo muito conteúdo legal para você ao longo desse mês. Eu te vejo no próximo programa.